Quero convidar vocês a abrir sua Bíblia em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Os irmãos que estão acompanhando, eu estou pregando sobre as parábolas do reino dos céus. As parábolas contadas por Jesus, as parábolas do Novo Testamento. E hoje nós vamos ler em Lucas, no capítulo 15. Lucas 15. Antes da gente ler, vou convidar os irmãos para ficarem em pé mais um instante, se possível. Fique com a sua Bíblia em mãos. Você já vai sentar, mas primeiro vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos abrir o nosso coração. Que nós possamos abrir o nosso entendimento. Como cantamos aqui hoje, abrir os olhos do nosso coração para ouvir, Pai, a Tua verdade, a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui edificados, consolados, exortados, que a Tua palavra nessa noite cumpra o propósito do Teu coração, Senhor. Fala conosco, nós nos abrimos, usa a minha vida, Senhor, que eu seja a Tua boca aqui nesse lugar, que eu fale daquilo que Tu queres, da Tua Escritura, Senhor, em nome de Jesus. Sê conosco, que Teu Espírito Santo esteja falando em cada coração, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, irmãos? Lucas, capítulo 15, verso 1 em diante, eu vou ler na tradução contemporânea a mensagem do Eugene Peterson. Diz assim: um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisto, Jesus contou a seguinte história. Imaginem que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar os 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha parte da herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isto o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia. E eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer a meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se, tomou o caminho para casa. Ele ainda estava longe na estrada, quando o pai o avistou. O coração do pai disparou, e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço ser chamado seu filho outra vez. O pai nem quis escutar.
Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. E ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente em recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou revoltado. Ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora, esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor dá uma festa destas. O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Amém? Essa é a famosa parábola do filho pródigo. E eu dividi essa mensagem em duas partes, que certamente hoje não daria tempo para falar tudo. Então hoje eu tenho uma primeira parte da mensagem para falar e na próxima semana a outra parte. Eu quero começar chamando a atenção dos irmãos que essa parábola nós poderíamos chamá-la também de a parábola do filho perdido, parábola do filho pródigo, filho esbanjador, filho gastador, ou a parábola do filho perdido. Por quê? Porque Jesus, quando conta essa parábola, ele conta num contexto onde outras coisas haviam sido perdidas. Nós olhamos aqui e vamos ver que antes do filho haver se perdido, Jesus falou que uma ovelha havia se perdido, depois foi encontrada, que uma dracma, que é uma moeda grega de prata, também havia se perdido e depois foi encontrada, e o filho, igual forma, havia se perdido. Nós podemos dizer também que o filho, ele se perdeu. Ele buscou perder-se. A moeda, por si mesma, é um objeto. Ela não tem a capacidade intelectual de se perder. A ovelha é um animal irracional, que não decide se vai se perder. Mas o filho, o homem, o jovem, o menino, ele escolheu afastar-se da figura do pai. Então, as três parábolas que nós lemos aqui, elas contam sobre algo que se perdeu, que estava perdido, depois foi encontrado, e quando é encontrado, essa ovelha, essa moeda e esse filho causam muita alegria. A ovelha diz que, achando-a, o homem achando a ovelha, depois de haver procurado, põe nos ombros e cheio de júbilo, cheio de alegria. Isso você encontra aí no verso 5. Leva ela para casa. No verso 6, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Já achei a minha ovelha perdida, não era uma ovelha qualquer. No verso 9, quando ele fala sobre a moeda, alegrai-vos, porque já achei a moeda que eu tinha perdido. E no verso 23, 24, quando fala do filho, trazei o novilho cevado, que era um animal, o gado, o bezerro, criado especialmente para uma ocasião festiva. E agora, o dono da casa, o pai do filho, o dono do rebanho, ele manda trazer o filho, manda trazer o bezerro, aliás, o novilho, dizendo que devemos nos regozijar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A relação que é estabelecida nessas parábolas é: estava perdido e foi achado. Esse é o paralelo entre as parábolas. Estava perdido, foi achado. Eu já falei para os irmãos aqui nos cultos anteriores, falando sobre parábolas,
o que é uma parábola, né? Uma parábola é uma ilustração, é uma comparação que Jesus Cristo utilizava para contar uma história onde havia uma aplicação espiritual. Comparava o reino de Deus, ele dizia frequentemente: o reino de Deus é assim, o reino dos céus é assim, e fazia uma comparação com as coisas que existiam. Jesus, nesta ocasião, tinha diante de si, olha aí na sua Bíblia, no verso 1, todos os publicanos e pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Com qual propósito? Para o ouvir. Os pecadores, eles vinham até Jesus para o ouvir. Então, Deus estava agindo de maneira soberana no coração dos homens, no coração dos pecadores, no coração dos perdidos. Deus estava trazendo os perdidos, os pecadores, até o seu Filho, para que ali eles ouvissem a voz do Filho de Deus, que falava sobre o reino do seu Pai, falava sobre o reino de Deus. Nessa vez em que Jesus está falando aqui, nós poderíamos imaginar quantos pecadores se arrependeram nessa ocasião, quantos perdidos se arrependeram nessa ocasião, quantos homens, ao ouvirem aqui, enquanto Jesus falava, a voz do Filho de Deus, escutavam a sua voz e tomavam a seguinte resolução: levantarei e irei para o meu Pai. A Bíblia não diz, nós não temos este dado, esta informação, mas certamente, enquanto os pecadores ouviam a voz do Filho de Deus que falava do Pai, que chamava Deus de Abba, Pai, muitos eram comovidos pelo Espírito Santo, convencidos do seu pecado, e diziam a si mesmo: me levantarei e irei para o meu Pai. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Veja que não eram alguns. A ideia aqui é que são muitos. Muitos os perdidos. Todos esses pecadores que vinham até Jesus eram como a ovelha perdida. Eram como a moeda perdida. E eram como o filho perdido. A ovelha que se perdeu representa quem? Os pecadores perdidos. A moeda perdida representa quem? Os pecadores perdidos. E o filho pródigo, o filho perdido, o que ele representa? Também representa os pecadores perdidos. Todos estes perdidos, todos estes pecadores, Jesus recebia em sua presença e comia com eles, jantava com ele. Jesus recebia pecadores, significa que Jesus recebia para si mesmo. No grego é isso que significa, prosdekomai. Recebia para si mesmo, admitia, recebia como companheiro, aceitava. Jesus aceitava os pecadores. Jesus admitia na sua presença os pecadores. Em outras ocasiões, eu também já mencionei aqui, a importância que tinha o ato de ceiar junto com alguém, de jantar junto com alguém no mundo antigo, no Oriente Médio, o ato de partilhar as refeições. Dizia que aquela pessoa com quem se estava compartilhando uma refeição, aquela pessoa era bem-vinda, aquela pessoa ela era aceita na sua intimidade, no seio da sua família, era estendida a comunhão à pessoa. E era isso que Jesus estava fazendo. Fazendo com quem? Fazendo com os pecadores, recebendo os pecadores, admitindo os pecadores na sua presença, recebendo os perdidos. Vamos imaginar então que quando Jesus contou estas parábolas, ele contou numa ceia, numa janta. Nós não devemos pensar que ali estavam inadvertidamente um ou outro pecador, que um ou outro pecador haviam entrado na festa, na janta, de penetra. Não. Os pecadores foram e eram muitos. Não entraram de penetra. Talvez fosse a casa de um pecador, talvez a casa de um publicano,
O fato é que Jesus tinha diante de si pecadores, publicanos, homens perdidos, homens que haviam se perdido. Esse fato de Jesus receber na sua companhia homens desse naipe, dessa estirpe, trazia para Cristo uma acusação. Diziam que Jesus era amigo dos pecadores. Veja que boa notícia para você. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os religiosos acusavam Jesus de ser amigo dos pecadores. Mas o que seria de mim ou de você se Jesus não fosse amigo dos pecadores? Ele admitiu pecadores, ele te admitiu, ele te aceitou na sua presença, porque ele é verdadeiramente amigo dos pecadores. Você encontra esta acusação em Mateus 11:19. Não precisamos abrir, depois você pode conferir em casa. E quando Jesus falava com os pecadores, nós também temos que pensar que ele não dava tapinha nas costas dos pecadores, dizendo, muito bem, pecador, ok, vá e siga a sua vida de pecado, tudo bem, pecador, continue pecando. Não. Jesus, quando recebia os pecadores, pregava aos pecadores, no final ele dizia, vá e não peques mais. Vá e mude de vida. Vá e abandone o seu comportamento de pecar, a sua vida de pecados. E era isso que Deus estava fazendo enquanto Jesus contava essas parábolas, e é isso que Deus está fazendo até hoje. Atraindo para si os pecadores, chamando para si os pecadores, admitindo em sua presença os pecadores, trabalhando nos pecadores, salvando os pecadores, tirando os pecadores da perdição. Um homem perdido que não é encontrado por Deus, a única coisa que ele encontrará na sua vida é perdição. Perdição eterna. Perdição da sua alma. E veja que esse menino, esse jovem, ele tinha ido longe demais. Ele tinha exagerado. Ele tinha feito aquilo que desagradava o coração do pai. Ele pediu a sua parte na herança. Ele era o filho mais novo. Então ele tinha direito, pelas leis judaicas, apenas 1/3 da parte. Os outros 2/3 seriam do filho mais velho. Outra coisa, não era moral, ético, de bom comportamento exigir a sua parte na herança. Quando ele exige a sua parte na herança adiantada, o que ele está dizendo é que ele preferia que o pai já estivesse morto. Quando geralmente um filho recebe a sua herança? Depois que os pais morrem. Então o que ele queria era que o pai estivesse morto, para que ele pudesse receber a sua herança. Ele tinha, em relação ao pai, o desejo de que o pai não existisse. Esse é o centro do pecado humano. Esse é o cerne do pecado humano. Desejar estar longe de Deus. Desejar viver uma vida independente de Deus. Ele foi para longe demais. Versículo 13. Partiu para uma terra distante. Ele foi o mais longe que ele pôde. Se distanciou o máximo que ele pôde das vistas do Pai. Para quê? Para que longe das vistas do Pai, ele lá pudesse fazer tudo aquilo que ele quisesse. No verso 13 também diz que ele viveu irresponsavelmente e gastou, desperdiçou a sua herança. Desperdiçou numa vida cheia de pecados. Desperdiçou numa vida cheia de futilidade. Tudo aquilo que ele recebeu, ele imediatamente desperdiçou. Recebeu e não soube administrar. Desperdiçou, perdeu. E outra coisa, logo depois que ele perde tudo, assim que ele percebe que não tem mais os recursos que antes ele tinha, ele não volta imediatamente para o pai. Primeiramente, ele tentou, mesmo em meio às dificuldades, viver por conta própria. Diz aí, verso 14.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Verso 15. E ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ele voltou para o pai? Não, ele não voltou para o pai. Ele pediu emprego, conseguiu emprego junto a um dos moradores daquela cidade. E ali ele conseguiu emprego. Ele tentou ainda permanecer independente do pai. Ele tentou ainda viver distante do pai. Ele tentou ainda viver independente do pai. Ele queria isso, queria a sua independência. Sabe que para o pecador, a melhor coisa seria que não houvesse Deus, né? Assim, aquele que ama o pecado poderia pecar livremente. Para quem ama o pecado, para quem ama a vida do pecado, bom seria que Deus não existisse. Porque aí, não existindo Deus, não haveria o mandamento de Deus, não haveria os olhos de Deus que estão sobre toda a terra. O pecador tem este desejo. Mas Deus, o Pai, Ele não está distraído. O filho perdido é o pecador. Este filho perdido tipifica, representa, simboliza o pecador. A terra distante para onde ele foi representa a vida de pecados que ele passou a viver. E esse pai bondoso, esse pai generoso, você já deve ter percebido que representa Deus, o Pai. E quando esse rapaz, esse filho, ele se encontrou totalmente desesperado, tendo que trabalhar num chiqueiro de porcos, sendo ele judeu. Para o judeu aquela era a humilhação máxima, ter que trabalhar cuidando de porcos. O porco para o judeu era um animal imundo, e agora ele tinha que trabalhar cuidando dos porcos, e ele desejava comer a comida dos porcos, a lavagem dos porcos. Esse é o estado do homem que se distancia de Deus, da mulher que se distancia de Deus. Ele acaba entre os animais. Ele acaba vivendo uma vida como se estivesse no chiqueiro. Ele acaba vivendo uma vida onde ele se alimenta de resto, onde ele deseja comer a comida que não presta para os outros. Dali ele come, dali ele deseja se alimentar. O homem vai tão longe de Deus, que ele encontra a perdição. Mas lá, quando ele está no chiqueiro, pobre, perdeu seu dinheiro, sozinho, ninguém dava nada para ele comer, ninguém ajudava ele, faminto, com desejo de comer a comida dos porcos. Nessa hora, quando ele chegou no fundo do poço, quando o desespero tomou conta dele, acontece algo maravilhoso. Nesta hora, quando ele não tem mais a quem recorrer, quando ele está no desespero mais profundo, sozinho, faminto, pobre, nessa hora, ele tem o seu coração tocado pela lembrança da bondade e da generosidade do seu pai. Ele lembrou que o pai era bom, e não só bom, como também era generoso. No verso 17, ele diz: os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Os trabalhadores, os empregados que trabalhavam para o pai dele, tinham comida de sobra, eram bem tratados, eram bem cuidados, e ele ali morria de fome. Ele foi tocado pela lembrança de quem era o seu pai, um homem bom, um homem generoso. E mais, ele percebeu a oportunidade de ser admitido de novo naquele lugar onde ele morava, na fazenda onde ele morava, onde o pai estava. Ele percebeu que ele poderia voltar para lá
nem que fosse como um empregado, nem que fosse como um outro empregado. Ele percebeu essa possibilidade. Deus, o Pai, tem feito isso com os homens. Na hora da maior angústia, Deus coloca no coração do homem, nos pensamentos do homem, as lembranças de que Ele, o Pai, é bondoso, é generoso, é amoroso. E assim, Deus, o Pai, tem trabalhado na história da humanidade para trazer os perdidos de volta para si. E quando um perdido se volta para Deus, clama por Ele, mesmo estando perdido, é sinal de que Deus é quem está atraindo o coração daquele homem. Deus é quem age para salvar o perdido. Você, quando algum dia na sua vida você estava afastado de Deus, você estava longe de Deus, ou hoje, se você ainda está, muitas vezes mesmo estando frequentando o culto, a igreja, mesmo vindo aqui aos domingos, mas muitas vezes o homem está numa terra distante, existencialmente, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, ele está distante, está com o corpo presente, mas está numa terra distante, uma terra perdida, e Deus insiste com você, trazendo a você as lembranças de quem Ele é, trazendo a você as lembranças, as recordações de tudo aquilo que Ele é, bondoso, amoroso, generoso, justo, um Pai amoroso. Assim como eu disse anteriormente, Ele tem trabalhado na história da humanidade. Assim Ele trabalha nas nossas vidas. Assim Ele trabalha nos corações do homem. Quando um homem se volta para Deus, não é porque o homem é bom demais, é justo, é santo, é porque Deus está atraindo o coração desse homem. Amém? Amém? É porque Deus está comovendo o coração desse homem. É porque Deus está quebrantando o coração desse homem, deste perdido, deste pecador, com o objetivo de fazer com que ele seja encontrado, que ele volte correndo para os braços do Pai. E como eu disse, algo maravilhoso aconteceu. O jovem, o filho, o perdido, caindo em si, diz no verso 17, caindo em si, ele reconhece que se perdeu. E o milagre da salvação acontece. Qual é o maior milagre que pode acontecer, meu irmão? Qual é o maior milagre que pode acontecer? Você pode pensar que o maior milagre é alguém obter uma cura, que o maior milagre é alguém alcançar uma bênção de Deus. Inclusive existem muitos evangelhos que são pregados por aí, onde o foco do milagre é aquilo que se pode ter de Deus, aquilo que pode se obter de Deus, a minha bênção, o meu milagre, o que Deus pode me dar. Mas veja, que o maior milagre que encontra um homem é a salvação da alma de um homem, amém? Quando um perdido é encontrado, quando um pecador é perdoado, quando um coração é transformado, quando o nome de alguém é escrito no livro da vida, nesta hora acontece o grande milagre, o milagre da transformação, o milagre da conversão. Ele cai em si, o homem cai em si, o homem reconhece que está perdido e ele confessa: direi ao meu Pai, pequei e não mereço ser chamado teu filho. Pequei e não mereço ser chamado teu filho. Eis uma coisa que também nós precisamos observar em nossas vidas: a confissão dos pecados. A confissão dos pecados. Talvez faça muito tempo que você não se confesse com Deus, que você não para refletir sobre a sua vida, sobre os seus pecados.
Talvez você ande abraçado a um pecado. Talvez você ande agarrado a um pecado, tendo um pecado como um companheiro, tendo no pecado algo comum, algo normal, tendo no pecado algo que se tornou rotina na sua vida. Ele confessou os seus pecados. Ele reconheceu, confessou e mais, ele abandonou o seu pecado. Abandonou aquela terra distante. No verso 20, levantou-se e foi para o seu pai. O que ele fez? Levantou-se e foi. Ele não ficou dizendo, se eu voltasse para o meu pai, como meu pai é bom, se eu tivesse a oportunidade. Ele se levantou, ele agiu e foi em direção ao pai. Ele abandonou a terra distante. Ele tomou uma ação prática. Abandonou a terra da sua desgraça e foi para a terra da graça de Deus. Foi para a terra da graça do Pai. O Pai nos chama oferecendo-nos a sua graça, oferecendo-nos o seu favor, o seu perdão, a sua misericórdia. Abandone a terra da sua desgraça. Abandone a terra do seu pecado. Abandone os seus pecados. Se abrace confiante no perdão de Deus. Decida, hoje sairei daqui decidido a abandonar pecados, decidido a abandonar pensamentos pecaminosos, decidido a abandonar sentimentos pecaminosos, ações pecaminosas, tudo aquilo que for pecado, eu sairei daqui hoje decidido a abandonar. E quando eu pecar, será porque eu tropecei? Será como um acidente? Eu não quero mais viver na terra da desgraça do pecado. Eu quero viver na terra da graça do meu Pai. Então, o que o perdido necessita? O que você necessita? Cair em si. Caia em si. Deixe Deus tocar o seu coração, quebrantar o seu coração, para que você perceba qual é a terra da sua desgraça, qual é a distância que te separa do Pai. Confesse o seu pecado diante de Deus. Abandone o seu pecado. Abandone a terra do pecado. Mude de vida. Mude de rumo. Mude de mentalidade. Mude de terra. O Pai está trabalhando em nossos corações. E Ele deseja, irmãos, com todo o seu amor, com toda a sua vontade, que os perdidos sejam encontrados. Que os mortos tornem a viver. Veja que nas parábolas que hoje nós falamos aqui, sempre houve alegria quando o pecador retornou. Na ovelha, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Alegrai-vos comigo, quando ele fala sobre a moeda, porque já achei a moeda que eu tinha perdido. Regozijemo-nos, porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos no céu também comemoram. Existe alegria da parte de Deus quando existe reconciliação, quando os pecadores são perdoados, quando os filhos retornam. E não pense que apenas por você participar da igreja, frequentar a igreja, ser membro da igreja, que você não precisa ser alcançado. Como eu falei anteriormente, talvez nós estejamos dentro da igreja, mas quando nós saímos aqui do prédio, nós vivemos numa terra distante de Deus, numa terra sem comunhão com Deus, numa terra de pecado, numa vida distante de Deus, numa vida distante do Pai. Hoje, filho perdido, filha perdida,
Volte correndo para o Pai. Caia em si. Lembre-se de quem o Pai é. E se agrade da presença de Deus. Deixe que Ele traga roupas para você. Roupas novas. Que Ele coloque nos seus pés sandálias. Que Ele coloque no seu dedo o anel. Que Ele te coloque novamente no lugar de filho amado, de filho querido, de filha amada, de filha querida. Que Ele te coloque novamente onde Ele deseja que você esteja. Na presença do Pai. Todos os dias. Veja que o outro filho, ele permaneceu na casa do Pai, mas ele também não entendeu quem o Pai era. O Pai disse: tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. As minhas coisas são tuas. Eu tenho comunhão contigo. Mas o filho, o mais velho, não tinha esta comunhão com o Pai. Ele também estava perdido. De outra forma, mas ele também estava perdido. Por quê? Porque não se relacionava com aquele Pai amoroso. Hoje vamos sair daqui dizendo: voltarei para o meu Pai. Voltarei. E você saberá, você se lembrará, você já sabe, que você não precisará voltar como um empregado. Você vai voltar para o Pai. Ele virá correndo ao teu encontro. E você sairá daqui na certeza de que Ele te receberá como filho, como filha. Amém? Te receberá como um filho e como uma filha. Vamos orar? Vamos ficar em pé, pedir para o Jonas ligar o teclado aqui. Voltarei para o meu Pai. Voltarei para o meu Pai. Voltarei para o meu Pai. Feche seus olhos. Pedi para a Thaís também me ajudar aqui. Voltarei para o meu Pai. Voltarei para o meu Pai. Nós queremos voltar para Ti, Senhor. Queremos voltar para Ti, Senhor. Queremos voltar para Ti, Senhor. Voltar para a Tua presença. Voltar, Senhor, sabendo que Tu és um Pai de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de favor, ó Pai. Queremos voltar para Ti. Quantas vezes andamos numa terra distante, uma terra distante de Ti, distante da Tua presença. Podemos ser religiosos, mas se existe frieza no nosso coração, se somos dominados pelo pecado, estamos longe de Ti. Hoje nós queremos abandonar, Senhor, tudo isso, voltar para Ti. Voltar para Ti, Senhor.